pessoal, sejam todos muito bem-vindos, seja bem-vinda, bem-vindo. E estamos aqui novamente nesse programa e aqui nós falamos sobre reprogramação mental, nós falamos sobre mentalidade, nós falamos sobre liderança, sobre prosperidade, que aliás é o tema do mês de maio, prosperidade. Nós já falamos sobre alguns aspectos da prosperidade que são muito importantes e hoje, como eu já falei antes, a questão da prosperidade é um assunto amplo, gente? Prosperidade são vários aspectos que existem. E hoje nós vamos falar sobre mais um aspecto. E só lembrando que prosperidade, gente, não tem a ver só com dinheiro, tá bom? Prosperidade não significa necessariamente dinheiro, é também dinheiro. É também ter uma qualidade de vida boa, mas é também a prosperidade estar presente em vários aspectos da nossa vida. Ela precisa estar presente em vários aspectos da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre padrões familiares e prosperidade. E no final eu vou dar 3 passos aqui para vocês. 3 passos muito importantes se você quiser prosperar ainda mais, tá bom? Então fica comigo que ao longo do nosso programa aqui nós temos muita coisa para falar e o programa tá cheio de coisa legal. Então vamos lá, gente. Primeiro, o que são os padrões, né? Vamos entender primeiro o que são padrões, padrões familiares e prosperidade. Por que eu tô trazendo esse assunto aqui para vocês, né? Bom, padrões é tudo aquilo que a gente repete sempre, né? É aquilo que a gente costuma fazer com muita frequência, que também pode ser chamado de um hábito. Você deve ter já percebido aí com você, na sua família, ou na família até de outras pessoas, que muitas vezes é até mais fácil de você perceber, que toda família ou certos grupos, enfim, eles têm um formato mais ou menos de funcionar. Você já percebeu isso na sua família? Por exemplo, todo mundo da minha família gosta de comer macarrão. Todo mundo gosta de assistir tipos de programa. Enfim. Então, tudo aquilo que você faz com frequência, usando a sua tomada de decisão, a sua forma de escolher, tudo isso faz parte dos padrões. E você, assim como eu, todo mundo, nós carregamos padrões da nossa família. Isso é uma coisa normal, gente. Carregar padrão familiar é normal, vai acontecer e está tudo bem. A questão é saber se o padrão que a gente está carregando é bom para mim ou não, né? Então é sobre isso que vai ser o programa hoje, né? E uma coisa que é importante a gente entender também saber que a repetição ela é natural, porém ter consciência do que eu estou carregando é fundamental, porque nem sempre esses padrões, eles são positivos. Você concorda comigo? Não é? Muitas vezes a gente carrega padrões familiares que estão, às vezes, até limitando a gente em algum aspecto da nossa vida. Então, neste sentido, é importante ter essa consciência, né? Bom, e você que perdeu os outros programas da série Prosperidade, te convido a ir lá na minha página do YouTube, Paula Schurte, e lá estão os outros programas na íntegra para que você tenha mais informação a respeito da prosperidade e onde nós trabalhamos outros aspectos sobre esse assunto. Aproveita também, gente, me segue aí nas redes sociais, @PaulaSchurte Instagram e também no TikTok. Estou fazendo, inclusive, ao vivo aqui para o pessoal. Um ótimo dia para vocês aí do TikTok, do Instagram. E se vocês também, gente, tem pergunta, coloca aqui para mim que na medida do possível eu vou responder. E se eu não conseguir responder aqui no ar, a gente conversa depois, tá bom? Mas fica comigo que o programa tá muito legal hoje. Bom, gente, eu estou me recuperando de uma gripe, tá bom? Então, talvez minha voz não esteja 100% hoje. Mas vamos lá, gente. Vamos entender, então, um pouco melhor como que é essa história dos padrões familiares, né? Então, assim, olha, a gente nasce na determinada família
E quando nós somos crianças, nós temos recursos para a gente avaliar, né, se aquilo que a gente está absorvendo, se aquilo que a gente está aprendendo, se aquilo é uma coisa que vai ser algo fortalecedor para a gente ou não. A gente não tem esse recurso ainda, né? Então, é por isso que em todos os trabalhos que eu faço, onde eu tenha tempo para isso, obviamente, né? Como, por exemplo, em mentorias, cursos mais longos, voltados à prosperidade, por exemplo, eu sempre trago a reflexão e até mesmo uma análise mais profunda da história dessa pessoa. Então, por exemplo, nos trabalhos de prosperidade, eu trabalho muito com a anamnese financeira. Todos os participantes preenchem uma anamnese financeira. O que é isso? É o histórico da vida financeira, das suas escolhas financeiras, e em relação também à prosperidade, tanto do participante quanto da sua família. Por que da sua família, gente? Porque a gente carrega as coisas da família, a gente carrega muita crença, esses padrões que a gente vem falando aqui, né? E quando eu trabalho questões, digamos, amplas, né? Curso de reprogramação mental, por exemplo, né? De mudar a sua mentalidade. Então, nesse caso, eu tenho um questionário bem extenso que é para identificar todos os medos, todos os sabotadores que essa pessoa está carregando na vida dela. E, aliás, esse é o tema do próximo programa. Crenças e sabotadores pessoais. Na próxima terça-feira. Então, gente, é importante você compreender, né, ter essa consciência do que você está carregando, porque a gente carrega mesmo, né? Não tem como a gente dizer que nós estamos livres, de fato, nas nossas escolhas hoje. Inclusive, gente, não é só a questão do aprendido na convivência com a nossa família ou com as pessoas. Vocês sabem que também a epigenética, ela também estuda, e já tem muitos estudos e muitas comprovações de que aquilo que a gente recebe nos nossos genes, traumas, informações que vêm da nossa família. E olha uma coisa interessante, gente. Você sabia que um trauma vivido pelos seus pais ou algum antepassado do seu sistema familiar, ele pode ter sido repassado para você através dos genes. Aquele trauma do seu pai, da sua mãe, por exemplo, passou através... Você talvez nem fosse nascido, mas isso veio no gene, porque quando a gente sofre um trauma, muitas vezes ele fica gravado na nossa informação genética. E essa informação genética é repassada para os filhos, né? Normal. E muitas vezes a gente recebe isso nos nossos genes. E olha só, e aí muitas vezes a gente está sendo programado, a gente foi programado, né, entre aspas aí, pelos nossos próprios genes, de coisas vividas da gente começar a conhecer melhor todo esse aspecto. Por quê? Se você perceber que você está carregando padrões que não são fortalecedores, né, que não estão te auxiliando, aí sim é necessário a mudança, tá certo? A forma como nós somos criados, o meio em que a gente vive, tudo isso interfere na nossa formação, nesses nossos padrões, na forma como a gente encara a vida, né, em tudo mais. E o ser humano, ele tem uma tendência, uma necessidade de ser incluído. Então, se a minha família age de uma determinada forma, em geral, e eu falo em geral por quê, pessoal? Porque não existe uma regra fixa e imutável, nada no universo é imutável. Tudo pode ser transformado. Então, a gente recebe sim a carga genética, a gente é influenciado e programado por tudo que a gente vivenciou ao longo da nossa vida.
Porém, eu posso modificar tudo aquilo que eu quiser, tá bom? Isso é importante, importante, porque eu ouço muitas pessoas às vezes dizerem assim, eu sou assim mesmo. Minha família é assim mesmo. A gente funciona assim mesmo. Tá, por uma escolha, não por uma obrigação ou qualquer coisa desse tipo, tá? Então, a gente tem esses padrões. Um exemplo, só para ficar um pouco mais claro aqui para vocês, gente. Há muitos anos atrás, eu conheci tinha uma cabeleireira que eu frequentava, e ela um dia me contou uma história muito interessante da vida dela, que era o seguinte: a mãe dela, ou a avó, já nem me recordo mais, que isso faz bastante tempo, ela teve filho aos 15 anos de idade, 15 ou 16 anos de idade, alguma coisa assim. Aí essa pessoa teve filho com qual idade? 15 ou 16 anos de idade. Aí gerou ela, né? Essa moça também teve filho com qual idade, gente? 15, 16 anos de idade. E ela me contando isso, que ela já era a terceira geração que estava repetindo o mesmo padrão. Veja só, é o mesmo padrão. Ela estava repetindo novamente. E eu falei para ela, falei assim, puxa, sua filha agora, que já estava na época com 14 anos, alguma coisa assim, ela precisa parar esse ciclo, não é? Então, veja como é importante você perceber a questão do padrão. Porque para muita gente, isso poderia ser uma coisa normal. Puxa, todo mundo na minha família tem filho aos 15 anos de idade. Todas as mulheres da família, né? Mas é bom para mim? Né? É isso que eu quero? Eu quero continuar repetindo uma história ou eu quero criar minha própria história? O que você quer? Né? Você sabe quais são os padrões que você carrega a respeito da sua família? Né? O que é da sua família que você repete? O que é seu de verdade? Você consegue perceber isso? O que é seu de verdade? Porque a gente se mistura, né, gente? Tudo fica emaranhado ali, né? Então, por isso que eu digo que a consciência, ela é fundamental para isso. Porque se você não perceber que existe esse padrão, e eu estou aqui me referindo a padrões negativos, né, gente? Porque o que é bom, tá tudo certo, né? A gente não precisa mexer no que é bom. A gente está falando aqui do que não é bom. Então, muitas vezes, históricos familiares envolvendo questão financeira, dinheiro, é muito comum também. Muito. Tanto que você vê famílias que são mais abastadas, que têm pessoas que têm mais facilidade em ganhar dinheiro, em geral, os filhos, os descendentes também terão. Normalmente eles têm essa facilidade também. E aquelas famílias que são menos abastadas, que têm mais dificuldades financeiras, que passam por mais dificuldades, você vê também que os seus descendentes também acabam muitas vezes repetindo. Como eu disse, nada é regra, nada é fixo e imutável, tá? Existem muitas exceções e que bom. Então, quais padrões você carrega hoje e que não são bons para você? E que talvez estejam limitando você na sua prosperidade, nos seus ganhos, está limitando você nos seus relacionamentos, porque tudo que a gente fala a respeito de prosperidade, a gente está ligado a tudo mais a nossa vida. Porque o que eu faço com o dinheiro é o que eu faço com a minha vida, e vice-versa, né? Então, eu sei que você pode dizer, puxa, mas com dinheiro eu vou bem, mas relacionamento... sabe o dedinho podre, né, pessoal? Eu já ouvi tanto isso no consultório, vocês não fazem ideia. Eu tenho dedo podre, Paula, só arrumo tranqueira. Padrão, é um padrão. Por que você está escolhendo Por que você está escolhendo pessoas ruins para se relacionar? É um padrão. Qual é a questão que está por trás disso? Isso você tem que entender. Eu não prospero, eu não consigo ganhar dinheiro. Quando eu ganho dinheiro, eu perco tudo. Por que você perde tudo? Por que você não prospera? Qual é a questão por trás disso? Porque a gente sempre tem algo por trás. E muitas vezes está na nossa história, lá da nossa infância. Paula, então quer dizer que os meus pais são responsáveis ou culpados por tudo que acontece na minha vida? Gente, não. Claro que não. A gente vive o quê? Experiências. Experiências. E toda experiência é o quê? Para nos elevar. Então, vai vir para a nossa vida o quê? O desafio.
o desafio. Eu contei minha história aqui já para vocês, que eu quebrei mais de R$500.000. Por que eu quebrei? Porque eu tinha crenças, padrões que eu carregava. Eu queria que alguém cuidasse de mim. Eu queria que alguém resolvesse meu problema. Eu queria que meu pai fosse lá e continuasse me sustentando, entre aspas, mas não era financeiramente, era emocionalmente. Veja só. E é um padrão que eu carregava. Quando eu quebrei esse padrão, quando eu tive essa consciência, aí a minha vida mudou. E é por isso que eu tô aqui hoje. Se eu não tivesse quebrado o meu padrão, se eu não tivesse mudado a minha forma de encarar as coisas, eu estaria lá, naquele ciclo de altos e baixos, né? Que você ganha um pouquinho, perde tudo. Vai lá pro fundo do poço, aí ganha um pouquinho, aí vai. Então é a montanha-russa, né? Aquela gangorra infinita que a gente vive, né? E para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre padrões familiares e prosperidade. Você sabe quais padrões você carrega da sua família? E você sabe como esses padrões interferem na sua prosperidade ou no seu fracasso? O que você está repetindo da sua família que não é bom para você e que você precisa transformar? Me conta, gente, me conta. Temos algum comentário aqui? Eu preciso colocar meus óculos, gente, porque a idade chega e a gente não enxerga. A Soninha está comentando. Como posso aliviar o peso dessas bagagens que carregamos? Tenho procurado me desprender de pesos mortos. Isso é importante, Soninha. Vou falar isso agora, Soninha. Porque eu quero, aproveitando esse gancho aqui da pergunta da Sônia, eu vou dar então, gente, para responder a Soninha, eu já vou dar as 3 dicas que eu falei que eu ia dar. Não são nem dicas, tá, gente? São passos importantes e fundamentais para que a gente prospere, tá? Então, a gente está falando aqui que a gente carrega, sim, coisas do passado e muitas vezes não está ligado só à nossa família. Pode estar ligada a outras pessoas, outras questões, outros ambientes que você frequentou, como, por exemplo, escola, né? Quantos traumas a gente não traz, gente, de escola, não é? Ontem mesmo estava assistindo The Crown com meu marido, né? E aí eu estava na parte lá que o Charles, né? Que fala sobre a história da monarquia do Reino Unido, né? Da Rainha Elizabeth, seus filhos e tudo mais. E aí o Charles, ele foi obrigado a ir para um colégio onde o pai dele estudou, o Philip estudou, que era muito severo, e as crianças eram muito malvadas, porque criança é muito malvada quando quer. E ele ficou por 6 anos nesse colégio. Imagina os traumas que essa pessoa teve lá. Então, a gente traz muita coisa, tá? Então, é legal a gente olhar para isso. Ter essa consciência, aliás, por que a gente precisa ter consciência? Primeiro, para mudar, né? E segundo, gente, para você compreender, porque eu entendo assim, quando a gente carrega esses padrões, a gente tem 3 opções. Ele vai levar a gente para 3 opções básicas, tá? Quando eu repito coisas que não são boas, tá? Ela pode me levar... Aliás, quando eu repito padrões, ela pode me levar para prosperidade. Legal, porque eu tô carregando crenças, escolhas, faço escolhas conscientes e prospero. Pode me levar ao fracasso. E pode me deixar, inevitavelmente, na zona de conforto. Muitas vezes, você aí pode me dizer assim, mas Paulo, não estou com problema financeiro. Eu ganho aqui o suficiente, pago minhas contas e está tudo bem. Veja só, o que eu trago para vocês não é que você tem que ganhar mais ou que você tem que alguma coisa. De forma alguma. Mas é ter consciência para se elevar, sabe? Para você abrir espaço, inclusive para o novo dentro da sua vida. Porque a vida tem que se renovar, né, gente? Sabe que a zona de conforto é a morte, né? Se você vive na zona de conforto, saiba que você está estagnado. Né? Existe, gente, progresso na zona de conforto? Hein? Existe, gente? Não existe, né? Soninha, não esqueci da sua pergunta, amada. Vou responder agora. Então, como eu faço para me livrar dessas coisas que eu estou carregando e que eu não quero mais e que não me serve mais?
Primeira coisa, eu já falei, ter consciência, exatamente por conta de tudo o que eu já falei aqui, tá? Então, eu não mudo, gente, o que eu não conheço, tá bom? Eu só mudo aquilo que eu tenho consciência, é uma coisa óbvia, não é mesmo? Segunda coisa, gente, eu estava falando antes que o ser humano, ele tem uma necessidade de pertencimento, né? Ele tem uma necessidade de ser incluído. Seja na sua família, no seu trabalho, não importa onde. O ser humano ele tem a necessidade da inclusão, e isso, inclusive, só citando rapidamente, vem lá da época das cavernas, tá? Acho que é 60, 70 mil anos atrás. Isso quem diz não sou eu, isso quem diz é a neurociência. Então, desde aquela época, nós precisávamos viver em bando, né? Para quê? Para nossa sobrevivência. Porque naquele momento, gente, a vida era muito frágil, não era? Qualquer cortezinho no dedo ali podia matar você. Imagina o resto dos perigos que existiam. Então, por esta razão, a gente ainda traz no nosso cérebro, inclusive, uma programação a respeito dessa questão da inclusão. Só que isso, nos dias de hoje, tem um peso muito grande. Porque essa inclusão, muitas vezes, a necessidade da inclusão, de ser aceito, né? Isso, perceba aí se você tem a necessidade de ser aceito, porque isso é muito comum, tá? Então, essa necessidade da aceitação, de pertencimento, ela muitas vezes, ela é algo muito limitante. Por quê? Porque não tá bom para mim. Você já sentiu isso? Não tá bom para mim, eu não tô gostando disso, me incomoda, eu não quero mais, só que eu não consigo me livrar. Sabe como é? Então, gente, você precisa compreender e aceitar aí no seu coração que você ser diferente da sua família não vai te excluir da sua família. Você não vai perder essas pessoas se você mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Então, esse é o segundo passo, tá, gente? Então, primeiro é ter consciência. Segundo, é compreender que você é um ser livre. E você pode, sim, fazer as suas escolhas. Você pode, sim, ser diferente, fazer diferente. Você pode ser o primeiro milionário da sua família, por que não? Olha que bom se você crescer, se você for o primeiro milionário da sua família, você pode ajudar as outras pessoas. E você estaria fora da sua família se fizesse isso? Claro que não. Só que isso é um sentimento, e isso muitas vezes está no nosso inconsciente. A gente nem percebe, nem se dá conta de que a gente tem isso. Então, olha que legal você começar a refletir sobre esse assunto. Então, se você se vê num emaranhado familiar e sente esse medo de romper com esses padrões, não tenha medo. Rompa com os padrões. Porque você, sendo uma pessoa melhor, você vai ajudar os outros a serem uma pessoa melhor também. Porque uma pessoa cega não conduz o outro cego, não é? Se todo mundo está dentro do buraco, quem vai estender a mão para tirar os demais do buraco? Então, esse é o nosso papel. A gente precisa começar a ter consciência para que a gente primeiro se transforme e a sua mudança é a mudança do outro. Acredite nisso. Então, esse é o segundo passo importantíssimo, tá bom? Terceiro passo, fazer escolhas conscientes e sem medo. Gente, elimina o medo. Tira o medo da sua vida. O medo é desnecessário. Eu sei que muita gente por aí fala que medo é bom, que medo garante a vida, garante a nossa sobrevivência. Sim, garantiu na época das cavernas. Hoje, gente, não. Hoje, os perigos que a gente vive hoje são totalmente diferentes e até, de certa forma, administráveis, digamos assim. Não tem nenhum leão correndo atrás de mim na Paulista. Tem, gente? Não tem. Então, a gente precisa superar essa ideia. Você tem inteligência? Todo mundo tem inteligência, não tem? Então, você sabe quais são os perigos, não sabe? Você sabe o que você pode fazer, o que você não deve fazer. Você sabe que se você se atirar lá do prédio, você vai morrer.
Então, eu não preciso ter medo de subir no topo do prédio porque eu posso cair. Eu sei que eu sei que eu tenho a inteligência e eu sei que o que eu posso ou não fazer. Então, se livra do medo, gente. Ele não é importante, ele não é necessário mais para você. Tenha confiança em você. Acredite em você. Isso é importante, acreditar em você. Então, vamos lá, recapitulando. Consciência, romper com os padrões familiares, sem medo e eliminar o medo em todas as suas escolhas e fazer escolhas conscientes e fazer aquilo que você quer, não aquilo que os outros querem ou esperam de você. Isso é fundamental. Soninha, espero que eu tenha respondido a sua questão, querida. E eu espero que fique, que isso faça sentido para vocês, gente. Que mais? Temos mais alguma perguntinha aqui? Vamos ver. Acabou? Gente, tá me dizendo aqui que meu programa acabou e eu tô aqui falando. Obrigada, gente. Olha, perdi a hora aqui porque o papo tava muito bom e eu perdi a noção do tempo aqui. Então, uma mensagem final: se liberte dos seus medos. Tenha uma vida próspera, tenha uma vida plena. Assuma você, porque você é o ser mais importante da sua vida. Um grande beijo, um abraço, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau.